Olá, bem-vindos a mais um programa Sem Neuras. Hoje o programa tá delicioso. Aliás, muitas das coisas que vão acontecer aqui hoje foi ideia de você que tá em casa, né? Ó, eu tô de olho, viu, gente? A gente tá de olho, porque hoje o programa tá muito descontraído. Claro, sem perder aí, né, a quantidade de informações que a gente vai levar pra você. Mas... Tá comendo cabelo, querida? Tá com fome? Desculpa. O que tem de bom? Conta pra mim. Temos hoje aqui com a gente Dr. Lucas. Olha lá, gente. Ele que vai esclarecer aí pra gente, Várias né? dúvidas. Várias dúvidas do mundo da odontologia. Doutor, tá preparado? Acho que sim. Vamos ver. Tá com medo, tá com cara de medo. Eu tô. Ô, gente, ele vai falar sobre bichectomia, botox, ortognática e várias outras coisas aí que são coisas que trazem muitas dúvidas e que também algumas polêmicas, né? Porque Exatamente. São áreas que funcionam, não funcionam, é legal fazer, não é legal fazer. Eu tô cheia de dúvida e cheia de vontade de saber mais a respeito. Eu também, eu tenho algumas perguntas aí pro Dr. Lucas e a gente vai começar. E tem brincadeira também com o Dr. Lucas, vai ser divertidíssimo. A gente recebeu várias ideias, né? Várias dicas, várias coisas legais de você aí de casa. E se você quiser participar também, é só seguir a gente lá nas redes sociais, @programa Sem Neuras, ou Dani Reis, Sabrina Petrarca, que são os nossos pessoais. Lá também pode mandar dicas e sugestões que a gente Pode aceita. mandar, que a gente lê e fala tudo aqui com você. Dr. Lucas está aqui e a gente vai esclarecer então com ele essas dúvidas. Vamos lá. Vamos lá, Dr. Lucas, começando. A gente Primeira. quer saber dessa história aí de bichectomia que tá super na moda, Eu ia né? começar com essa. Tá na moda. Antigamente, quando a gente ia tirar foto e tava um pouquinho acima do peso, fazia assim, ó. Legal. Né? Tem Dava uma técnica, dava uma- né? Isso daí já é uma cirurgia de mentirinha de bichectomia, Sim, não é? até com a maquiagem você consegue fazer algumas correções. Correções não, mas você consegue fazer algumas Suavizar, adaptações, né? assim, Sim. sim. Porque a gente entra muito. Quando a gente fala em bichectomia, a gente está tentando colocar um pouquinho de. Mudar um pouquinho a proporção facial, né? Que em estética, em harmonização facial, tudo mais, a gente estuda muito as proporções das regiões, dos terços Faciais. da face. Ai, que né? legal. E- Pra deixar a coisa mais combinandinha. Exatamente, exatamente. E como a gente tem como ideal, assim, estético, nós temos aqui a maçã do rosto, que é um pouquinho mais Saliente. avantajada, assim, e também nós temos a mandíbula, que é um pouquinho mais volumosa, né? Marcada. Aqui a bichectomia é uma boa de uma saída para a gente conseguir dar um pouquinho mais de dimensão para esse rosto. Você consegue emagrecer um rosto, você consegue deixar um rosto com uns traços um pouquinho até mais femininos, ou Tá. até masculinizar um rosto também. Ô, Sim. doutor, Aqui com essa parte da mandíbula dá pra masculinizar bem, né? Se você Sim, quiser, sim, né? deixar ela bem Bem quadrada, quadrada. né? Porque a gente estava falando da maquiagem antes, o homem ele não tem muito dessa vantagem na maquiagem, é mais difícil ele usar. É. O que o homem encontra para dar uma mexida nos ângulos é a barba. Eu ia falar isso verdade. agora, gente. É A verdade. barba Mas é a maior furada, hein? Se você ficar com cara barbado, sei lá como fala, manda ele tirar antes de fazer, né? Ah, vou casar. Ah, Tira é? a barba antes, porque Porque muda dá uma maquiada, completamente. muda. A minha namorada, eu moro com ela, né? Ela acreditou por uns 9 meses que eu tinha uma mancha azul aqui assim no rosto. Eu falei pra ela que eu nunca tirava a barba porque eu tinha uma mancha azul aqui. Olha, E ela acreditou. Ela acreditou. porque não dá pra ver, Aí um né? dia ela tava mexendo na barba. E você assim, tem a barba ruiva ainda por cima, né? Olha lá, gente. Graças a Deus. É, que coisa eu gosto. bonitinha. É legal, é muito diferente, né? tá E não, você paquerando não o fez nada. dentista. Casada. Ai, gente, só me faltava. Não, mas olha só. Sabe o que eu fico com dúvida? Essa história do bichecto, que a gente tira de dentro, né? Da parte Sim, de sim. dentro da bochecha. Já ouvi dizer que pode fazer falta no futuro, porque quando a gente vai envelhecendo, vai perdendo, né? Essa Cai, né? sustentação da face. Cai. Sim.
famoso fofão. A gente vai começando a Cai despencar. mesmo? Ah, Não, cai, então, claro que cai, querida. É tudo questão Não quer que caia? Não, Tem que morrer antes. se tirar a bichectomia, Se fizesse... então. se fizer a bichectomia, vai cair muito mais rápido? Então, isso é um pouco até difícil da gente ter um acompanhamento, porque a bichectomia ela tá entrando mesmo em moda, assim. Agora. É uma cirurgia um pouco mais antiga, assim, tem gente que na década de 90 já fazia, mas só que a bichectomia, ela é recente como sendo uma cirurgia popular, como, por exemplo, são os outros procedimentos de plástica, por exemplo, rinoplastia. Claro. E na verdade, antigamente ela era usada, mas não como fins estéticos, né? Sim, era tirado do bichecto quando a pessoa mordia, né? Que tinha aquela sobra do Perfeito. bichecto. Na hora de falar, Perfeito. né, acabava Sim. até se E machucando. aí talvez não faça falta porque já fosse um excesso. Sim. Hoje as pessoas tiram quando não existe excesso, né? Sim. Tiram pra mudar o formato do rosto. E eu acho que isso a gente só vai saber o resultado, né? E se vai Daqui a cair ou uns não daqui a anos. uns anos. E assim, é até legal você falar disso, né, da função, que assim, toda cirurgia ela tem uma função, né? E aí a gente às vezes tem um resultado estético que vem com essa Acrescenta, cirurgia, né? e às vezes esse resultado estético acaba sendo um pouquinho mais atraente. Super valorizado. Exatamente. A cirurgia de bichectomia, ela tem uma ótima função para quem morde a bochecha. Claro. Ou então, assim, eu pessoalmente não faço muita cirurgia de bichectomia, porque tem algumas pessoas que não têm a indicação de querem bichectomia. E a pessoa quer fazer a bichectomia. É problema, né? E quando a pessoa chega lá no seu consultório e fala, eu quero porque quero. Você fala, querida, vai lá pra tua casa. Você fala isso, vai embora. Na verdade, Tem assim, alguns profissionais que ok, né? o que é importante é o paciente sempre ter consciência. O meu papel é fazer o que o paciente não consegue Sim. fazer sozinho e dar para ele a luz que ele não tem. Então, o conhecimento que ele não ele tem. não tem. Claro. Então, quando o paciente chega e eu falo, você não tem indicação, eu não fecho minha porta para ele. Por exemplo, tem paciente que está fazendo 3, 4 consultas para eu conversar com ele sobre a bichectomia. Ao final da conversa, se tiver esclarecido, se ele souber qual é o risco da cirurgia, o que ele vai pode perder. acontecer, consequência. Exatamente, assim como você mesma disse, né, às vezes tem a teoria de que pode dar uma acelerada no envelhecimento facial e tudo mais. Então, ele tendo isso com clareza, se for da vontade dele, Ainda assim, a você gente faz. pode fazer. A gente Sim. pode fazer, mas sempre com muita consciência, porque a gente entra num mérito complicado, que é assim, as pessoas elas têm suas neuras, todo mundo tem. E às vezes a a ideia gente... do programa é justamente Exatamente. trazer isso à tona, né? E às vezes a gente não sente a gente não sente que a pessoa é prejudicada por causa da bochecha, por exemplo. Assim, não, você é bonita do jeito que você é. Você é perfeita do jeito que Sim, você é. mas essa é uma pessoa, percepção sua, né? Não dela. Exatamente. Ela não está satisfeita. Exatamente. E eu acho que também por conta, né, dessa coisa, moda, Sim. as pessoas acabam sendo influenciadas. Não, fulana Fez. tem a bochecha E fez, e quero fez, fazer. então eu Sim. quero fazer. É, Mas um problema. demais. Né? Mas a gente tem que, é igual ele falou, eu acho que o papel do... A gente tem isso, de olhar alguém na televisão e pegar aquilo como referência, ou numa revista e falar, pô, eu queria assim. Sim. Né? Eu vou fazer um silicone. Você leva o peito lá pro médico, mas, poxa, Às vezes aquele peito não é o seu. não é o seu. Porque tem que ver, Exatamente. você já tinha um peito antes do silicone, né? Aquela pessoa também. Então, eu acho que o papel do médico, do dentista, do cirurgião dentista, enfim, de qualquer, né, modalidade, é justamente o que ele falou, abrir a mente de quem está ali te buscando aquela referência e falar, isso aqui não é você. Né? Exatamente. Que é individualidade. É individualidade. A gente tem um perfil estético facial que a gente, quando trabalha com harmonização, tenta seguir. Mas uma coisa que é importante a gente ter consciência é que você não precisa estar dentro desse perfil estético para você ter um rosto estético. Sim. É diferente. Para você ser belo. Exatamente. A beleza, ela vem com individualidade também. É importante a gente preservar o que é nosso. Isso é legal Desde que seja um dentinho torto, algumas pessoas têm
uma bochecha um pouquinho mais avantajada, algumas pessoas têm Narizinho até... saliente Sim. e às vezes super combina com o rosto da pessoa, Combina, né? exatamente. Tem Eu, por casos que exemplo, não. eu tenho Não uma é? testa gigante e tô feliz. A gente tava falando disso antes do programa, a Dani falou, eu Não gostei sei. da O minha que, que eu vou testa, fazer não com a minha testa, gente? Eu vou plantar cabelo Mas daqui também não pra... tem cirurgia pra testa, né, meu amor? Ainda não Tem até, inventaram. posso plantar uns Tem, cabelos tem. daqui pra mim. Tem cirurgia pra tudo. Tudo? Assim, tudo. Mas não, Tem gente, cirurgia. imagina que eu vou perder minha Isso, é identidade, feio ó. quem quer. Tem cirurgia pra crescer. Tem cirurgia pra crescer. É verdade. Crescer, Sim. Crescer, é. Vixe, quebra aqui, põe um pino, extensor. você ganha 10 centímetros, mas ganha 10 É. centímetros de canela. Você vai parecer um Caraca. dinossauro. Você é doido. Mesmo, vai parecer um tiranossauro rex. Sim, você vai ficar com o Os bracinho. bracinhos curtos e as pernas... Comprar calça longa. pode ser meio complicado. Complicado, né? Ô, doutor, outra Ai, coisa. A gente está falando aqui de bichectomia, continuando com essas cirurgias da face, a ortognática, que é quando a pessoa tem aquele queixo, né? Um Mais pouco um- mais saliente, É assim? né? Sim. Proeminente. É assim, querida? Exatamente. Assim, querida? sim. Hoje vou apresentar o programa Isso aqui. assim. Tá. Às vezes dificulta na Isso não fala, é porque até a corrigido. gente falando, né? dificulta a gente pra caramba. dificulta, né? Você falar. Mas isso é corrigido com aparelho? Porque eu já vi crianças na época que eu era menor que Aquele usavam um capacete, aparelho pra né? isso, Que ele mas também empurra. já ouvi falar de cirurgia. Excelente. O que vai diferenciar a indicação, assim, tem indicação para cada pessoa. Ah, tá. Mas- Depende do caso. Mas tem casos que são cirúrgicos e não tem o que fazer. Não tem. Se alguns casos são pegos quando a pessoa é jovem, bem jovem, assim, quando é criança mesmo, você consegue, Menininha. você consegue evitar a cirurgia às vezes. Ah, tá. Às vezes Mas você- por que isso? Porque ainda tá em formação. Informação. Exatamente. né? Tá. Você consegue, porque assim, a ortognática a gente pensa muito naquele queixão Sim. pra frente, mas também tem ortognática para quem tem o queixo para retraído? dentro. Ah, Sim. não sabia. O queixo retraído ele também é operado, né? Tá. Claro, sempre dentro da indicação. Principalmente, o principal motivo das pessoas procurarem ortognática é por causa da mordida. Tá. Porque quando a pessoa não consegue mastigar direito, isso Atrapalha a vem... respiração. E às a vezes, fala, visualmente, não digestão, atrapalha. tudo. Perfeito, né? já falou os três. Eu os sou três mais- formada em odontologia também. Em cara de pau também. Atrapalhando isso, você tem indicação muito clara, você faz a cirurgia. E também tem até pessoas que acabam desenvolvendo problemas posturais. Por causa porque fica tão, né? A pessoa, ela acaba respirando muito pela boca, aí ela começa a projetar um pouquinho mais para ter um pouquinho mais de ar, espaço, ar. né? Ai, E aí quando você vai caramba. ver, você Vários vê as problemas, pessoas. né? Uma você- coisa vai levando a outra. Sim, É, você às vê a vezes não pessoa é no só ônibus, assim, estético, né? Você Não vê é. quando a pessoa respira pela boca e tal. Você dá um cartão? Um cartão? Talvez não, nunca fiz isso. Nunca fiz isso. Eu faria. Também, certeza. Eu ia sair faria. avaliando Um quem, cartãozinho. quem pode ser meu paciente. É. Oi, querido, tudo bom? Você tem um probleminha, viu? Vou te falar qual é. Olha aqui meu cartão. Não. Jamais. Outra coisa, doutor. Clareamento, porque tá super na moda, né? Ai, é. Clareamento. Clareamento. Olha, gente, eu não quero ser chata, mas eu ia falar, né, que eu já fui lá na harmonização facial, o médico não quis fazer, disse que eu sou ótima. Mentira. Mentira. Mas o clareamento é verdade. Já fui tentar fazer e teve dentista que não fez, que falou que ia É. puxar pro lilás se fizesse, que o meu dente é muito branco É, e o que meu ele dá também uma é o azulada. mais né? branquinho. Aí eu nunca fiz. Sempre tive. Eu também. Mas é. Se eu não falasse, ela não ia falar. Eu já tive vontade de querer clarear. Sim, não, sim. não tem. Mas não é tem isso porquê. mesmo? Gente, eu fiquei muito chateada. Achei até que era boicote. Falei, esse cara deve ser casado com alguma inimiga. Vou fuçar nas redes sociais dele. Porque, né, não quer clarear meu dente? Caramba. Que é isso? Quer me tombar? O clareamento é, assim, nossa, é uma das coisas mais legais que você pode fazer para dar uma elevada na sua autoestima rápido. É lindo. Sim, né? Fica- Assim, eu fiz clareamento faz alguns anos e aí eu mantive, né? Tá, você vai Mas- fazendo uma manutenção. Exatamente. Você faz a manutenção com dieta, com higienização, tudo Tá. mais. Você faz. Não que você precise fazer dieta para você clarear o seu Claro. dente, né? Evitar Mas, alguns alimentos que vão exatamente. manchar, né? Pigmentos no geral. Café, Café, Coca-Cola, corante, isso significa suco que de você não uva. pode tomar. Eu Tá. tomei Coca-Cola ontem, tomei Coca-Cola antes de ontem, mas só que eu escovo os Antes de dentes. ontem. Eu adoro. Mas é aquela coisa, né? Aquela- Tomou, eu vai lá e tomo escova o os dente. dentes. Praticamente isso, né? Não, Não pode, pelo menos. Olha, eu tenho outra dúvida. Não pode escovar o dente logo depois que come, né? Então, tem... Começa um processo digestivo, não é um rolo assim? Vem os teóricos, tem assim, você tem teorias para tudo, né? E tem gente que fala que todo alimento ele tem um que é um pouquinho ácido, tudo Aham. mais, por exemplo, o refrigerante ou o suco de limão. E quando você
faz o consumo disso, você perde um pouquinho do mineral. Do esmalte? Exatamente, do mineral do É esmalte. isso mesmo. E aí quando você escova os dentes, você teoricamente tira... Tá espalhando tudo isso. Seria mais abrasivo do que o necessário. Essa foi uma orientação que eu tive e talvez seja por isso que o meu dente preservou o branco mais, porque essa foi uma orientação que eu tive desde pequena, Sim. da minha De não dentista. escovar. Não escovar logo após as refeições, esperar um tempo e se não pudesse esperar esse tempo, até não escovar ali. Ela usa isso até hoje, inclusive. Escova. Ela almoça, fica 3 dias. Mas o dente Sem falou que não era escovar os bacana, eu falei, dentes. então não vou escovar, mas Nossa, isso que depois passa é de caro. 3 dias ela vai lá de manhã. Ô, doutora, agora, essa coisa da saliva também, que eu não sei se é lenda ou não, mas dizem que tomar o café da manhã também antes de escovar os dentes é mais saudável, porque também tem saliva que beneficia na digestão e blá, blá, blá. É verdade? Tem algumas coisas na saliva que ajudam sim a nossa digestão. Mas eu, pelo menos, não me lembro de ter visto nada que realmente Algum influencia estudo? de uma forma que faça diferença. Tá. Até a questão da escovação, eu acho importantíssimo a gente voltar para isso, porque por questão comportamental, não são todos os dentistas que recomendam esperar 20 minutos. Não? Não, porque a gente está, por exemplo, no trabalho, né? A gente tem um Tem horário uma hora de específico, almoço. né? Esperar esses Então, 20 assim, minutos. almocei, vou dar meus 20 minutos para escovar os dentes. Não, espera aí. Não, ainda não. Já é a hora. Então, por questão prática, né? A gente escova logo depois de comer. E assim, eu escovo depois de me alimentar minha vida inteira e assim, eu não tenho problemas, assim, Tá, graças a Deus. nunca deu nada. E a maior parte das pessoas que eu conheço também não se atém a esses 20 minutos. Então, assim, não é uma coisa que precisa ter neurose. Tá. Sem neuras. Galera. Gosta de escovar, escova. Não gosta, não escova. Café da manhã, eu acho que é mais uma questão de gosto do café da Sim, manhã. Porque, sim. por exemplo, eu não consigo escovar o dente e comer. é? Eu também Perde não. completamente o gosto da comida. Quando eu tinha bulimia, era uma técnica que eu usava pra não sentir fome. Nossa! Porque Quando daí você vai você escova comer, os dentes, quando eu gosto não é o escovo, mesmo. eu perco a... Às vezes eu tô com vontade perde de a comer fome. um doce, alguma coisa, eu escovo os dentes, acabou a Perde a fome. vontade. Eu já ouvi isso já. É. Eu fazia... Mas só eu- funciona pra gente louca, tá? Não, isso era uma parte, a gente Não, é trocava verdade. essas dicas É. na internet, quem era doente também. E é horrível, né? Um jeito de você fazer a comida mas perder inibe, o gosto, inibe. perder o sabor. Inibe sim, é verdade. Sim. No final das contas, se você tem o costume de escovar antes de se alimentar, você acaba acostumando com o sabor. Também, é. Eu, pelo menos, eu escovo antes e às vezes eu escovo depois também. Mas Não te atrapalha. Não, assim, mas é uma questão pessoal minha, assim, eu prefiro escovar 2 vezes que esquecer de escovar uma. É como eu quando eu tomo meu vinagre de maçã e vou comer. Aí toma uma garrafa. Tá certo, doutor. Ó, a gente vai vamos... pro intervalinho. E a gente Chama já você, né? Você quer chamar? Chama você. Vamos ou chamar chama eu? junto. A gente vai pro intervalo comercial rapidinho. e daqui a pouquinho a gente volta.